Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando aqui para mais uma meditação na palavra de Deus e nesta oportunidade, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, dos versículos 14 a 21. Assim está escrito: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esse é o texto que escolhemos para a meditação esta noite. E dentro desse texto e num contexto, meditar sobre o que nos coloca de joelhos diante de Deus. Quais são as coisas ou situações que nos levam a nos colocar de joelhos diante de Deus? Sobre isto falaremos nesta oportunidade. O texto que li, o apóstolo, ele estava se dirigindo a Deus na sua oração a favor dos irmãos da cidade de Éfeso, para onde ele estava escrevendo esta carta. E ele dizia: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós observamos esta palavra e o que ele escreveu a esta igreja, ele diz: por causa disto, me ponho de joelhos. Qual era a causa que estava colocando aqui Paulo, apóstolo, de joelhos perante Deus, o Pai de Jesus Cristo? Quando observamos a leitura dos versículos anteriores, nós vamos entender que Paulo recebeu de Deus a graça, a quem Deus manifestou-se e revelou muitas riquezas profundas que estavam ocultas, mas que Deus permitiu que a Paulo fosse revelado. E uma destas está neste capítulo 3, quando ele fala sobre o mistério de Cristo, que esteve oculto noutros séculos, por muito tempo, mas que, ele diz aqui, mas que nestes últimos tempos foi revelado. E qual era o mistério ou a causa que colocava Paulo de joelho? Ele disse: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima pouco vos escrevi. Ou seja, que os gentios são participantes da vocação em Cristo Jesus. Eles são colocados
no plano da salvação. Então, no outro século estava oculto, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios é todo aquele que não é judeu, na época era duas divisões que existiam, ou era judeu ou era gentio. Então qualquer outra nacionalidade que não fosse judeu era considerado gentio. Por quê? A lei, as promessas, a aliança, todas estas coisas eram direcionadas para os judeus. E o plano de Deus era que, através deles, alcançasse as nações e outros povos, viesse, por intermédio deles, a conhecer ao Senhor. Mas isso não funcionou porque eles não perseveraram em atentar para o que Deus tinha determinado para eles realizarem em favor deste povo. Mas isto ficou oculto e agora, no final dos tempos, foi revelado. Então diz aqui que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então esse era o mistério que estava oculto e Jesus deu a conhecer quando ele veio, porque diz a palavra de Deus nesta mesma epístola aos Efésios, que quando Jesus foi levado ao Calvário, ele desfez a parede de separação que havia entre os povos, entre judeus e gentios. E dos dois povos, ele derrubou a parede da separação e fez um só povo. E a partir de então, este povo constituído por Jesus, fundamentado no seu sacrifício, tirando as diferenças, foi chamado, então, Igreja de Deus. Então, Jesus uniu em um corpo judeus e gentios e formou a sua igreja, a comunidade de adoração dos seus filhos para com Deus o Pai. E o apóstolo Paulo está trazendo esta verdade, esclarecendo que isto aconteceu. E ele diz: por causa disto, eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta revelação, esse mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado, colocou o apóstolo, o servo de Deus, Paulo, de joelhos. Então, veja esta revelação tão importante. E ele começa a discorrer sobre isso para dar a conhecer a extensão desse mistério, aonde ele chegava. E nos versículos seguintes que lemos aqui, ele diz o seguinte: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, todos eles aqui são colocados na família de Deus. São família de Deus. E ele segue dizendo: para que, segundo as riquezas da sua glória, ou da glória de Deus, né, ele conceda que aqueles irmãos, e a nós em nossos dias, sejam corroborados, fortalecidos, enraizados com poder pelo seu Espírito no homem interior. No homem interior. Porque existe o homem exterior e existe o homem interior. E as coisas de Deus, elas se revelam e se aprofundam no homem interior, no homem espiritual. E dali, as evidências, elas vêm se demonstrar no homem exterior. Porque para conhecer as coisas de Deus e discerni-las, tem que ser o homem interior, que tem o contato com o Espírito de Deus. Então ele diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações.
Era o desejo do apóstolo que a habitação, a morada de Jesus, pela fé, no coração, no interior dos seus discípulos, dos seus servos, para que ele habitasse neles, a fim de que eles, estando arraigados e fundados, ou seja, bem fundamentados em Cristo, em amor, é o que diz aqui, que eles pudessem compreender as 4 extensões do amor de Deus, né? Que eles pudessem conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Então, o amor de Deus tem estas extensões que precisam ser conhecidas. E é justamente esta riqueza que há no amor de Deus que deve nos colocar de joelhos diante da presença do Senhor. Por causa disto, me coloco de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: e conhecendo essas 4 extensões, né? Compreendendo essas 4 extensões, conhecer então o amor de Cristo, que excede todo entendimento, vai muito além do que pensamos, imaginamos, idealizamos. O amor de Cristo, ele é amplíssimo. Ele vai muito além. Nós não conseguimos contê-lo numa declaração, num pensamento, não. Ele vai muito além. E ele diz que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, em Deus tem muitas coisas gloriosas que estão disponíveis a partir do momento em que nós nos colocarmos de joelhos perante o Senhor nosso Deus e procurarmos compreender as extensões deste amor, conhecer este amor em Cristo Jesus e que ele possa então nos enriquecer ou nos encher com toda a plenitude de Deus. Tudo o que de Deus existe e tem para nosso benefício, no sentido espiritual da comunhão com Deus, isto é possível quando nós nos colocamos nesta condição. E ele vai dizendo mais, ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso? Deus. Para quê? Para fazer tudo. Não fica nada fora. Para fazer tudo. De que maneira? Muito mais abundantemente. Quer dizer, é uma medida imensurável. Não dá para a gente medir. Vamos colocar aqui a vara de medir e vamos medir essa extensão, vamos medir até onde vai, até onde chega, qual é o limite. Não. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Agora veja, além do que pedimos ou pensamos. Então Deus sabe o que nós falamos e Deus sabe o que nós pensamos. Então, tudo aquilo Deus pode fazer muito mais abundantemente além. Ou seja, se nós estamos pedindo aqui uma determinada coisa, segundo o propósito e a vontade de Deus revelado na sua palavra, a resposta de Deus é muito mais abrangente do que o nosso pedido. Vai muito além. Então, diz ele, é muito mais. Lá no Salmo 139, o salmista disse o seguinte: tu me sondastes e me conheces. De longe entendes o meu pensamento. Sem que haja uma palavra nos meus lábios, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então, Deus conhece tudo a nosso respeito.
E quando nós nos achegamos a ele, ele então faz o quê? Ele envia a resposta além do que pensamos, do que imaginamos, do que esperamos, do que desejamos. Deus sempre vai além. Deus sempre está surpreendendo aqueles que se colocam de joelhos perante a sua face. E o apóstolo estava lá, e ele dizia: muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, quer dizer, o poder de Deus que em nós opera. A resposta vai sempre muito mais além. E ele diz: a esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Então veja que motivo tão lindo, tão maravilhoso, tão necessário, tão importante, que colocou o apóstolo de joelhos perante a face de Deus Pai. Tantas outras situações, ele também se punha de joelhos perante o Senhor. E quando nós começamos, então, a observar o que é que nos coloca de joelhos, às vezes são situações do passado, do presente, ou alguma expectativa, quem sabe, do futuro. São problemas variados que nos levam a curvar de joelhos diante do Senhor. São problemas de natureza espiritual, natureza financeira, social, familiar, profissional. Quantos problemas nos defrontamos pela vida e que nós tomamos a decisão que o apóstolo tomou. Por causa disto, eu me coloco de joelhos. É quando a gente se curva diante de Deus, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que para Ele não há impossível e que nós somos falidos, somos limitados, somos fracos e não temos como resolver aquelas situações, e isto nos leva a nos colocar de joelhos e reconhecer que Deus é, que Deus faz, que Deus pode. Não há impossíveis para Deus. Então são estas causas que nos colocam de joelhos. E dentre as várias situações que pode levar a mim e a você, a nós, a nos ajoelharmos diante do Senhor, para Paulo foi a revelação do mistério de Deus. Em outra situação, quando Paulo era preso e era açoitado, era apedrejado, era ignorado, estas situações levavam ele também a se colocar de joelhos diante do Senhor. Quando Deus deu a ele revelações gloriosas, ele também recebeu lá um espinho na carne. E por aquele espinho, ele se dobrava diante de Deus. Ele diz: já 3 vezes eu pedi ao Senhor por causa desse espinho, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja que é uma variedade de situações que nos coloca de joelhos diante da presença do Senhor. E feliz é o homem ou a mulher que, quando se defronta com estas situações, em vez de ele buscar recursos em outras fontes, eles se prostram de joelhos diante do Senhor e ali eles conversam e apresentam diante do Senhor o problema que os aflige, que os levou a colocarem-se de joelhos. Uma das coisas que nos faz ficar de joelhos são as promessas de Deus. Quando Deus faz promessas, aquilo alimenta o nosso coração, fortalece a nossa esperança, abre os nossos olhos, ilumina a nossa visão. E do momento em que Deus promete até o momento em que ele se cumpre, vez por outra, nós estamos nos colocando de joelhos. Senhor, o Senhor me deu a promessa. Eu estou esperando na tua promessa.
eu estou crendo na tua promessa. Dá-me graça para saber esperar o momento em que o Senhor há de cumpri-la. Então a promessa nos coloca de joelhos também. Porque nós vamos diante do Senhor, não é para obrigar Deus a cumprir a promessa, mas é para que nós nos coloquemos na presença dele e sejamos trabalhados pelo Senhor a esperar o tempo de Deus e não se precipitar. Então as promessas nos colocam de joelhos. Uma outra situação que nos coloca de joelhos é quando recebemos vitórias de Deus. Quando as vitórias vêm, a nossa reação é cair de joelhos e agradecer a Deus. Deus deu-nos vitória. Então, nós nos colocamos de joelhos por conta da vitória. Mas tem outras situações que podem também nos colocar de joelhos, como, por exemplo, as lutas que enfrentamos a cada dia. E quantas lutas fortíssimas que vêm sobre cada um de nós. E quando elas vêm, parece que daquela não vai sobrar nada de nós. Nós vamos ser levados com aquela luta. Mas quando nos colocamos de joelhos, a luta nos coloca de joelhos diante da presença de Deus. E quando nós nos colocamos de joelhos, o Senhor estende a mão e cuida de cada um de nós e nos ajuda a atravessar por aquele momento difícil. Outras vezes são tristezas, angústia, aflição. Todas estas coisas nos levam ao joelho. Quando nós estamos neste maremoto de coisas e se dando por todos os lados, parece que a ponto de nos sufocar e de nos fazer desaparecer, estas situações vêm, mas tem o Espírito de Deus lá dentro e ele nos leva a colocar de joelhos. E quando nós colocamos de joelho, nós dizemos: Senhor, eu não posso, eu sozinho não tenho como, eu não tenho força, eu não sei por onde começar, mas Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu socorro. E o Senhor vem, se faz presente e nos ajuda. Por causa disto, me coloco de joelhos. As lutas, as tristezas e as aflições nos colocam de joelhos diante da presença do Senhor. Os sofrimentos que atravessamos, quantos sofrimentos! Parece que quer tirar o brilho da nossa vida, a alegria de viver, a segurança, o objetivo, o alvo que temos em mente. Querem romper a nossa comunhão com Deus. Parece que vem mesmo para desfazer tudo aquilo que foi estabelecido nos nossos corações. E nestas situações, nós somos levados a nos colocarmos de joelhos diante da presença do Senhor. Em outras situações, são as necessidades, as privações que passamos, que atravessamos ao longo da vida. E chega a situações que precisamos de um recurso, precisamos de algo, de alguma natureza, e isso está em falta. E o que fazer? Pedir ao parente? Pedir ao vizinho? Ao estranho? Não. Colocar-se de joelhos e pedir a Deus. Quando nos colocamos de joelhos diante das necessidades, as mais várias possíveis, que estivermos enfrentando, o Senhor Deus suprirá todas as necessidades. O apóstolo escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outra situação ele diz: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, se o recurso está em Deus,
se a solução está em Deus, o problema está em nós. A necessidade está em nós. A dificuldade está em nós. As lutas, os sofrimentos, as aflições, as incompreensões estão do nosso lado. Mas quando elas surgirem e nós nos colocarmos de joelhos perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, então os ouvidos de Deus se inclinarão ao nosso clamor. E nós obteremos de Deus a resposta. E como o apóstolo escreveu, a resposta de Deus ela é sempre muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. O suprimento de Deus surpreende. O suprimento de Deus traz admiração. O suprimento de Deus traz gratidão. É um Deus que cuida. É um Deus que protege, é um Deus que vela, é um Deus que zela, é um Deus que ampara, é um Deus que direciona. Tudo é Ele na nossa vida. E por isso nós precisamos, vez por outra, nos colocar de joelhos e dizer: Senhor, aqui estou de joelhos diante da Tua presença. E estou aqui, Senhor, por esta causa. E apresentar a causa ao Senhor. Qual é a tua causa? Qual é o teu sofrimento hoje? Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? Ou, qual é a promessa que você está esperando? Ou vitórias que você recebeu da parte de Deus? Tudo isso deve nos levar a nos colocar de joelhos diante do Senhor. Seja para agradecer, seja para pedir, seja para estar na presença do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história, vários hinos que cantávamos antigamente, e hoje é um tanto mais difícil cantar esse tipo de hinos, porque as melodias mudaram e as coisas mudaram muito, e outras coisas ficaram perdidas no tempo. Mas um certo cantor, ele cantava o seguinte: entrei no templo, dobrei os meus joelhos para falar com o Senhor. É para isso que nós dobramos os joelhos. É para falar com o Senhor. Quando entramos no templo, quando entramos no quarto, quando estamos na sala, quando estamos na cozinha, quando estamos no trabalho, quando estamos na condução, no ônibus, no trem, no metrô, no avião, seja onde for, caminhando, parado, sentado, em pé, deitado, mas sempre falando com o Senhor, clamando a Ele. Nestas situações, nós não podemos nos colocar fisicamente de joelhos, mas espiritualmente nos colocamos. Embora estando em pé ou sentado, o nosso espírito se dobra diante do Senhor. É como se estivéssemos de joelhos na presença do Senhor. Qual foi o tipo de oração que Jonas fez no ventre daquele grande peixe? Será que ele estava de joelhos? Acredito que não. Mas joelhos é uma forma que nós identificamos quando nos curvamos diante de Deus para apresentar diante dele a gratidão por aquilo que ele já nos deu, por aquilo que ele é e faz, e por aquilo que nós temos necessidade e que é em Deus que vamos recorrer. E ele vai utilizar-se do seu poder, do seu direcionamento, para fazer com que aquilo chegue à nossa presença e supra a necessidade de cada um de nós. Há um outro cantor que ele dizia: de joelhos é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor, de joelho é melhor. Sempre de joelho é melhor.
Hoje em dia as pessoas não querem mais orar de joelhos. Orar de joelho é sofrimento. Orar de joelho cansa. Orar de joelhos é incômodo. Mas Paulo disse, por causa disto me ponho de joelhos. A fraqueza dos nossos irmãos da atualidade é por falta de oração, é por falta de se dobrar os joelhos diante da presença do Senhor. Nós não podemos tratar a Deus como somos tratados pelo fast food, comida rápida. Eu quero isto, 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 com 2 minutos está pronto e está ali. Você acabou de comer e continua com fome. Porque aquilo ali não te sustentou em nada. Na presença de Deus, muitas pessoas querem fazer assim. Ó Senhor, eu preciso disso, daquilo outro. Amém. E queremos que no minuto seguinte, o Senhor Deus já nos dê aquilo que pedimos. Não. Nós precisamos ter comunhão e intimidade com Deus. Ter a liberdade de se aproximar dele. E colocar-se de joelhos. E esperar nele a sua resposta. Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você precisamos nos colocar de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um outro que cantava, já não canta mais, dizia, de joelhos partamos o nosso pão. Se de joelhos estamos, são todas expressões que enfatizam o acesso à presença de Deus de joelhos. De joelhos. Então, quando nós nos ajoelhamos e falamos com Deus, Deus ouve e responde. Surgiu um tempo atrás, faz muito tempo, um livro de um autor anônimo que dizia o seguinte, quando o cristão se ajoelha. O que acontece quando o cristão se ajoelha? Quem é que teme quando o cristão se ajoelha? O adversário, ele não nos incomoda em nada. Mas a partir do momento em que nós temos o firme propósito e o comprometimento diante de Deus de nos colocar de joelhos, ele fica apavorado. Ele fica perturbado, porque ele já é perturbado. Mas ele se perturba mais, porque ele sabe que ali está alguém que tem um acesso direto à presença de Deus. E quando se ajoelha e fala com Deus, Deus ouve e Deus responde. Ele fala com Deus e Deus fala com ele. Ele apresenta situações diante de Deus e Deus mostra as soluções, por visões, por revelações, por uma voz audível no interior da pessoa. É a voz que fala dentro do coração. E é muito importante isso. E o adversário não se contenta com isto. Ele pode deixar a pessoa se movimentar em tudo, mas quando se põe de joelhos, ele coloca tanto embaraço, tanta dificuldade. Às vezes ele coloca o sono, o cansaço, a preocupação, a distração, o barulho, a dor. Enfim, são tantas coisas que ele procura colocar nas pessoas para que elas não tenham o tempo necessário de se colocar de joelhos perante o Senhor nosso Deus. Mas nesta oportunidade, eu e você aprendemos com o apóstolo Paulo, que ele disse, por esta causa me coloco de joelhos. Qual é a causa que pode te colocar de joelhos? Ou será que você não existe nenhuma causa que te coloque de joelhos? Do jeito que está tudo certo. Eu preciso me colocar de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha família precisa se colocar de joelhos. Porque nós precisamos de algo de Deus que nós não temos, mas Deus tem. E quando nós nos colocamos de joelhos, o Senhor entende e conhece a nossa necessidade, o nosso clamor.
E muitas das vezes, quando nos colocamos de joelhos diante do Senhor, nós não conseguimos elaborar palavras para falar com Deus. Há situações que de joelhos parece que há um gemido sofrido lá dentro do nosso espírito. E parece que ficamos a soluçar na presença de Deus. E a palavra não sai. Mas um gemido, Deus entende. Deus compreende. Deus está atento. Deus interpreta as nossas dores. Deus interpreta os nossos gemidos, os nossos soluços, os nossos silêncios na presença dele. E ele deu-nos também alguém para nos ajudar. E diz a palavra que o Espírito Santo nos ajuda, porque não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós com palavras inexprimíveis. É como um gemido, mas que toca o coração de Deus. E quando toca o coração de Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, quando toca o coração de Deus, Deus se move a nosso favor. Ele vem em nosso socorro e nos ajuda, nos toma pela mão, coloca um bálsamo no nosso coração, alivia a mente cansada, a visão turvada, a audição interrompida. O Senhor Deus vem e faz uma coisa nova na nossa vida. Quando nos colocamos de joelhos diante da sua presença. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Oh, maravilha! Por causa disto, qual é a tua causa? Qual é o teu sofrer? Qual é o teu chorar? Desistir? Não, nunca, jamais. Permanecer? Sim, mas de joelhos, de joelhos, de joelhos, você vencerá. Eu vencerei. Nós venceremos de joelhos na presença do Senhor. O céu se abrirá, resposta de Deus virá, e a nossa vida será mudada para melhor na presença do Senhor. O que é que te coloca de joelhos? Pensa nisso hoje. Faça uma retrospectiva na sua vida. O problema parece que está te dominando. A situação parece estar te sufocando. E você parece que está entregando os pontos. Não. Coloca-te de joelhos na presença do Senhor. E de joelhos você voará às alturas celestiais. A presença do Todo-Poderoso te envolverá. E o Espírito de Deus te renovará, te fortalecerá, vai te trazer encorajamento, ânimo, paz, segurança, provisão, proteção, alegria. É isso que faz a presença de Deus. Mas coloquemo-nos de joelhos na presença do Senhor. O que nos coloca de joelhos diante de Deus? Avalie. Siga por este caminho. Tenho a plena convicção de que as vitórias de Deus virão para a nossa vida, para a nossa família, para os que estiverem próximo a nós ou distante, porque a oração não tem distância. Quando oramos a Deus, alguém pode estar ao nosso lado, como pode estar a quilômetros de distância,
ou no outro hemisfério, não importa. A oração resolve. Quando nós nos colocamos de joelhos, Deus trabalha por aquele que nele espera. Eu espero nele, você espera nele, nós esperamos nele. Então coloquemo-nos de joelhos e Deus certamente fará algo glorioso e maravilhoso na nossa vida e nós triunfaremos, saltaremos de alegria e nos colocaremos de joelhos para agradecer a grande e poderosa bênção de Deus. Ele é poderoso para nos conceder muito além, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. O poder de Deus está aí operando no teu interior. O poder de Deus está operando aqui no meu interior. Ele opera em nós. Então sigamos o exemplo do apóstolo. Por esta causa, me coloco de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há problema, não existe batalha, não existe barreira, não existe dificuldade, não existe adversário, não existe doença, não existe necessidade, nada neste mundo que não seja vencido, a não ser quando nós colocamos de joelhos. Então a solução vem, a resposta vem, a vitória vem, o caminho se abre e o nome do Senhor será sempre bendito e glorificado. Que Deus possa abençoar a mim e a você. Guardemos em nosso coração esta palavra de Deus. Eu quero pedir que você inscreva-se neste canal, acione o sino, dê o seu like e faça o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.